Filho, não esquece de levar o casaco. Tá bom, mano. É medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e hoje é o meu dia favorito, hoje é segunda-feira. Isso quer dizer que nós estamos reiniciando, tem lá aquela linha de saída e nós devemos estar preparados para uma nova jornada, uma nova corrida, com objetivos e com muita disposição para vencer. Nós todos nascemos para brilhar e depende muito da gente, da nossa força de vontade, a gente conseguir o que quer, porque eu acredito que Deus nos dá as oportunidades e a gente é que tem que aproveitá-las. Tá bom? Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem um motivo, logicamente. É porque várias vezes aqui no programa, com outros convidados, eu citei assim, de passagem, né, que só um ser humano pode ajudar o outro ser humano. Se um ser humano não ajudar o outro, é muito difícil conseguir ajuda, porque só um ser humano pode ajudar o outro. No programa de hoje, nós teremos a prova cabal de que realmente, além de ajudar, outros seres humanos podem, inclusive, salvar a vida de um outro ser humano. Bastando para isso que a pessoa tenha a vontade, a disposição de dizer, é preciso doar o quê? E em seguida falar para quem precisa de uma doação de órgãos, por exemplo. Ok, eu quero doar, eu vou doar para você. Eu vou conversar hoje com a doutora Samira Ribeiro. A doutora Samira, ela é pediatra e ela vivenciou uma experiência muito pessoal e se dispôs a vir aqui conversar com a gente sobre um câncer, a leucemia. E eu peguei aqui um dado técnico, uma descrição técnica da leucemia, para vocês começarem a entender qual é o caminho pelo qual nós vamos trilhar a partir de agora com a doutora Samira. A leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. Existem muitos tipos, como leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda e leucemia linfocítica crônica. Nós vamos falar sobre leucemia, gente. E a doutora, ela atravessou um período na vida dela lutando, batalhando para vencer esse câncer. Vamos ver como foi que ela conseguiu essa vitória. Preste bem atenção. Doutora, seja muito bem-vinda à Hora do H. Obrigada, estou muito feliz em Humberto. tê-la aqui. É uma satisfação também, assim, eu fico muito honrada pelo convite, né? Falar sobre ter essa oportunidade de ser um porta-voz, porque desde quando eu sobrevivi a isso, eu disse, eu não posso ficar com isso só para mim, né? Isso eu acredito que eu passei por toda essa jornada para poder influenciar de uma forma positiva na vida das pessoas. Então, o seu programa com credibilidade, jornalismo sério, então para mim é um prazer estar aqui também. Me diga uma coisa, doutora, a leucemia é o câncer no sangue, não é isso? É um câncer no sangue. No sangue. E existe, a primeira coisa que eu acho importante a senhora revelar existe algum sintoma de que você, de repente, você está com leucemia? Ou é uma doença silenciosa também? Pode ser uma doença silenciosa. Infelizmente, muitas vezes, os sintomas da leucemia, desses cânceres do sangue que você falou, eles entre si têm sintomas incomuns, mas os sintomas deles podem muitas vezes ser muito inespecífico. Uma fraqueza, um cansaço, uma palidez. Então, assim, só esses três que eu lhe citei, ele pode ser sintoma de diversas doenças, né? Então, assim, muitas vezes o diagnóstico demora, as pessoas assim, só um cansaço, só uma fadiga em excesso. Às vezes tem linfomas que dão aquelas ínguas, nódulos, então muitas vezes chamam mais atenção. Mas como foi o câncer que eu tive, a leucemia,
que é porque a nossa produção de células do sangue, que as células do sangue são divididas em série vermelha, série branca e as plaquetas, né? A série vermelha seria aquela que não deixa a gente ter anemia, digamos assim. A série branca é da defesa do corpo e os nossos soldados de defesa do corpo, né? E as plaquetas, falando de maneira assim para tentar que o público entenda, as plaquetas são aquelas que todo mundo lembra muito quando tem dengue, que é aquela que não deixa o corpo, as células que não deixam o corpo sangrar, a gente sangrar, são os que estagnam o sangramento do nosso corpo. Então, a medula, depois de uma fase da nossa vida, ela passa a ser a principal fonte produtora do nosso sangue, de todas essas linhagens, né? E aí a medula é o nosso tutano. Então está dentro dos ossos. Tem ossos, tem parte dos ossos, dos nossos ossos, onde a produção é maior, como a nossa bacia, a cabeça dos ossos longos, como aqui do braço, da coxa, né, que é o fêmur, aqui o externo, o sangue o osso aqui do meio do peito. Então são as partes onde tem maior produção que é a medula, onde tem a maior parte da produção das células do sangue, né? No adulto e parte ainda, já desde a parte da infância e seguindo na vida adulta. No seu caso, como foi que a senhora detectou de repente que tinha alguma coisa que precisava ser diagnosticada? Todo mundo fala assim, eu sempre fui, quem me conhece há muitos anos, né? Eu fiz agora 40 anos semana passada. Parabéns. Obrigada. Então, sabe assim, eu sempre me cuidei, foi meu, não é só porque eu sou médica, não, até meio que na adolescência eu era a chata da turma, que já não queria tomar refrigerante, já tinha essa coisa. E então, desde 2016, eu e com meu esposo, a gente procurou mais ainda mudar o estilo de vida, buscar uma alimentação saudável, já pensando no envelhecimento de forma mais saudável. Então, eu tava numa fase dos meus exames todos normais. E aí, então, quando foi março de 2019, eu estava na minha pós-graduação que eu estava fazendo em São Paulo, eu sentada assistindo aula, comecei a sentir o coração muito acelerado. De repente o seu coração acelerou? Comecei a sentir. Eu estava nessa fase trabalhando muitos plantões, tudo isso. E aí então, na época, com um relógio, eu comecei a medir a frequência cardíaca, eu sentada assistindo aula, estava dando 115, enquanto no adulto em repouso é em torno de uns 80, 85, então estava aumentado. Eu achei que fosse o cansaço, o cafezinho que a gente toma para assistir aula, né, tudo. Isso foi final de março. Quando eu retornei, isso persistiu, eu subi a escada de casa, o coração acelerava muito, e comecei a perceber uma discreta palidez. E comecei a procurar, fui no cardiologista, fiz toda a avaliação do cardiologista, tudo normal. Inicialmente, meu exame de sangue não estava com uma anemia importante, mas estava com uma anemia. Meus últimos exames em outubro de 2018 estava tudo normal. Isso a gente está falando em março, né? Final de março, início de abril de 2019. Aí uma leve anemia. Mas aí então eu disse, mas poxa, estava tudo normal, qual a causa disso? Porque a anemia também é a causa de desde verme intestinal, menstruação em excesso, qualquer outra coisa pode de repente causar uma anemia. E a fraqueza aumentava, doutora? E a fraqueza, o cansaço, só como eu estava trabalhando muito, era mais assim, eu depois do almoço queria dar uma dormidinha antes de partir para o segundo turno de trabalho, mas do resto, eu sempre fui muito ativa, continuava malhando, fazendo exercício físico, tudo, era mais o cansaço e certos momentos onde teoricamente eu achava que o coração não deveria estar acelerado, acelerava demais. Principalmente foi esse principal sintoma, acelerado no coração, que a gente chama de taquicardia. Aí então aí foi cada vez mais, aí eu procurei o hematologista, uma colega minha até de faculdade, nós fomos investigando, colhendo exames de sangue. E infelizmente em Manaus, muitos exames de sangue demoram uma semana para sair o resultado. Ainda é assim, doutora? Ainda é assim, mesmo laboratórios particulares, às vezes são exames que não são tão costumeiros fazer. Não, existem não tem... exames que precisam ser feitos lá fora? Enviados para fora? Muitos ainda precisam ser exames enviados. De sangue. Exames de sangue, aqui, coletado aqui. Então, demorava assim uma semana para sair o resultado de exame. Isso, eu esperando. E aí, então, conforme os exames foram saindo, nenhum diagnóstico foi ficando claro. Nada fechava o diagnóstico. Até que chegou ao ponto que ela falou, Samira, a gente vai ter que colher o chamado mielograma, né? Que é a avaliação, assim, a gente vai ter que ir na fábrica, na fonte,
para Que entender é a medula óssea. a medula óssea, que aí foi, conforme esse mês que eu fui pesquisando, aí realmente a anemia foi se agravando, né? E os exames conforme foram passando, e os, como eu falei, os nossos soldadinhos de defesa, que são os leucócitos, as células brancas do nosso sangue, o normal é acima de 4.500. O meu, no primeiro exame estava 2.300 e pouco, ele chegou a 1.500. Realmente, assim, foi, nesse mês foi caindo muito. Aí gera alerta vermelho, Aí né, gera doutora? alerta vermelho, roxo, tudo. Então, é como eu digo, graças a Deus, eu acho que assim, eu não procrastinei. Né? Por isso eu acho importante. A senhora agiu, né, doutora? A senhora respondeu aos sinais que o seu corpo lhe deu. Meu corpo estava dando. Então, por isso que eu falo assim, eu digo, a principal coisa, primeiro, você se cuidar, prevenir, prevenção, estilo de vida, saúde, fazer o que as sociedades pedem de cardiologia, tudo. Exercício físico, qualidade de sono, comer. Não dá mais para procrastinar esse estilo de vida, não dá. E a qualquer sintoma, cuidado com a automedicação. Eu tive uma dor de cabeça, não é costume, eu tomei um remédio hoje, melhorou, mas está voltando, persistindo, seja uma dor de barriga, uma diarreia, algo que eu não tinha, está voltando, não procrastine, vá atrás, corre para o médico, é melhor logo tirar a dúvida, né? E aí outra coisa, às vezes um médico para chamar de seu, pediatra, teoricamente pode atender as crianças até 21 anos. Depois disso, clínico geral, antigamente a gente tinha, o médico da família, né, tinha um doutora? médico ali da família. E depois disso, o geriatra já é acima dos 35 anos é indicado. Então, seria aquele clínico geral especializado que lhe conhece, que a qualquer sintoma diferente você tem rapidamente para quem recorrer, né? Às vezes as pessoas falam, é fácil para quem tem plano. Não, às vezes também não, é difícil marcar uma consulta do plano, mas se você já tem aquela rotina, aguarda no SUS. Eu sou médica do SUS, eu digo, agende. Se você tenta buscar ter uma qualidade de vida, fazer correto, ter um médico que acompanhe, você já saiu, já vai marcar a consulta para daqui 3 meses. Então pronto, vai diminuir. E não esperar ficar doente, não é, doutora? É isso que você está querendo dizer? Isso tudo, prevenir, se cuidar. Porque a chance de você pegar algo no início, então para tudo, quanto mais cedo o diagnóstico, muito maior a possibilidade de sucesso no tratamento, né? Prevenção é tudo mesmo, né, doutora? Prevenção, não tem para onde fugir mais. Então, eu fui, então quando chegou ao ponto de eu ter que colher a indicação de colher o mielograma, né? Que seria aqui da bacia, a gente tira, faz a punção, tira a medula. Aí foi quando, aqui em Manaus, colhe. Mas nem todos médicos, são pouquíssimos hematologistas que colhem esse exame, né? E não é feito aqui, é mandado para fora. Então aqui o normal é o médico colher e mandar para fora? Manda para fora. E é mais espera, nós estamos falando de mais espera, né? É mais pelo espera, resultado. Pelo resultado. Então, como eu tenho a oportunidade, eu tenho um plano de saúde, eu busquei orientação aqui em Manaus de colegas hematologistas, vi pelo meu plano de saúde quais os hospitais em São Paulo atendiam e eu busquei o Hospital AC Camargo em São Paulo. Doutora, só uma pergunta. Quer dizer que aqui em Manaus nenhum hospital atende isso? Não, assim, aqui em Manaus nós temos o Hemoam, né, que é a nossa fundação de hematologia do Amazonas. Então, assim, precisando pelo SUS, é colhido, feito os exames, você vai conseguir algum atendimento pelo Hemoam. Pelo Hemoam. Mas vai ser mais demorado. E se precisar sair de Manaus para outro centro? Aí hospitais particulares em Manaus, aí seria a mesma coisa. Nós temos profissionais que vão colher, mas o laboratório vai receber e vai enviar para fora. Também no hospital particular, mesmo no hospital particular, a maior parte, né? Ou mesmo que vá para um laboratório particular, a maior parte ainda vai enviar para fora. E uma pessoa que não tem condições de sair daqui vai ter que depender do envio pelo SUS. Vai depender do envio pelo SUS. Vai. Doutora, a senhora chegou a estar em perigo de morte? Eu cheguei porque, assim, ao longo do tratamento, em vários momentos, a gente chega ao perigo de morte. Porque, por exemplo, uma outra taxa do sangue, que o normal, que são os neutrófilos, que são os nossos soldados do sangue, que infecções bacterianas são os primeiros a irem para a linha de frente. O normal é acima de 1.600, 1.700. O meu chegou a 500. Então, se alguém espirrasse ali, tocasse em mim, Acabou.
era capaz de ter uma pneumonia, uma gripe, e mim poderia se agravar muito rápido. Ultra, hiper vulnerável. Debilitada, muito. Assim, quem me olhava não achava, mas os exames realmente, sim. Então, eu digo, acho que aí é isso que eu falo, que eu digo, acho que como eu estava muito bem de saúde, vitaminas, parte do rim, fígado, tudo normal, eu só estava com o problema ali, a leucemia se desenvolvendo no meu sangue. Então, eu digo assim, a carcaça ainda estava rígida ali, segura, e pelo sim. fato de eu ter diagnosticado cedo, ter tido essa possibilidade de começar o tratamento tudo muito cedo, os médicos falam, minha condição de saúde no momento do meu diagnóstico foi muito boa para eu enfrentar a batalha que eu tive que enfrentar. Agora, doutora, depois de tudo isso, tudo que a senhora fez tem que ser culminado para resolver com um doador, não é? Um doador de medula óssea. Não é isso? Porque o que acontece? São vários os diagnósticos. Porque, assim, a doação de medula, o transplante de medula óssea, ele é indicado para em torno até de mais ou menos 80 doenças, não só câncer, não só leucemia, não só linfoma. Okay. Algumas doenças autoimunes, mieloma múltiplo, outros tipos de anemia de Fanconi, doenças da célula do sangue, que a gente chama hemoglobinopatias, várias outras doenças, síndrome mielodisplásicas, a gente chama, que é como se a medula, eu brinco assim, como se ela descarrilhasse, assim, produzisse células de sangue, saiu do trilho, de forma ou as células de sangue não perfeitas, ou de forma inadequada, quantidade inadequada. Então, assim, não é só câncer que depende a cura, muitas vezes, para o transplante de medula. Então, daí a importância. Então, assim, o meu tipo, eu nem falo meu tipo de câncer, né? Porque eu não tenho mais, ele não me pertence, já foi. Graças a Deus. Então, o tipo de câncer de leucemia que eu tive era um tipo de leucemia mieloide aguda, que é mais comum em pessoas mais velhas. Como para esse tipo de doença eu era considerada uma paciente jovem... A senhora não tinha nem 40 anos, né, doutora? Não, tinha 38 anos, né? Como eu era considerada jovem para esse tipo de doença, então porque leucemia mieloide aguda é um diagnóstico, digamos, macro. Mas aí tem avaliações que vão mapeando, detalhando muito o seu tipo da leucemia que o paciente tem. E o tipo que eu tive, com todas essas avaliações, era considerado muito grave. E aí, então, assim, a probabilidade dela voltar, se eu fizesse só quimioterapia e pronto, porque graças a Deus, assim, Humberto, quando vai fazer o tratamento, no caso da leucemia mieloide, a primeira quimioterapia chama quimioterapia de remissão. É para, teoricamente, acabar a leucemia do seu corpo. Cortar o mal pela raiz. Graças a Deus eu respondi. Tem pacientes que fazem isso e quando termina toda aquela fase, aquela quimioterapia, colhe de novo o mielograma, ainda está com a doença. Não resolveu. Né? Não resolveu. Aí vão lá os protocolos. Então, na minha primeira quimioterapia, meu primeiro ciclo de quimioterapia, que foram 7 dias de quimioterapia, 24 horas por dia, eu tive a remissão da doença. Então, eu podia assim, tô bem, tô curada. Então, eu não tinha mais a leucemia no meu sangue. Mas para eu ter a chance disso nunca mais voltar na minha vida, pelo tipo grave que eu tive e pela minha idade, principalmente, os médicos me indicaram um transplante de medula. A senhora precisava de um doador. Que eu precisava de um doador. Me diga uma coisa, aqui em Manaus, vamos voltando para Manaus. Tá. Aqui em Manaus existe um banco de doadores? Ou em outros estados existem bancos de doadores, isto é, um número de pessoas que estão ali disponíveis, né, voluntariamente para doar a medula óssea? Como funciona assim? A doação de sangue é diferente da doação de medula, né? Tem gente que hoje em dia ainda me aborda e diz assim, eu já sou, Samira, doador de sangue. Mas é completamente diferente. Você ser doador de sangue, você vai voluntariamente lá, hoje eu quero doar, ali doa, e de 3 em 3 meses você pode ser chamado, você pode ir doar. Para ser doador de medula, doador voluntário de medula óssea, você se voluntaria, vai no hemocentro da sua cidade, que são mais de 30 hemocentros no país, e aí você doa também daqui 10 ml de sangue, só, no dia que você vai se cadastrar.
você doa, colhe, esse exame, ou esse sangue vai ser realizado um exame chamado HLA, né, que é tipo uma codificação genética, que é principalmente o cromossomo 6, é uma parte do gene, que é o que vai determinar ali, de repente, compatibilidade ou não com outra pessoa. Mas então esse exame é HLA que vai ser feito, e, digamos, codificado, e vai para o banco de medula. Okay. Mas é um banco nacional, você pode colher aqui, Entendi. colher em qualquer estado do Brasil, e você vai. O Brasil é o terceiro maior banco mundial, né? Em torno de, eu até anotei aqui, nós temos em torno de 5 milhões de doadores cadastrados no banco no Brasil. No Brasil? No Brasil, que é o REDOME, que é a Rede de Doadores de Medula Óssea. E os bancos nacionais de cada país se conectam, formando um grande banco mundial. Quer dizer, eles falam entre si. Falam entre si. Por quê? Devido, assim, à miscigenação, a diferentes etnias, tudo, então é muito maior a chance de você encontrar um doador no seu país do que em outros países, né? Embora no Brasil a gente, de 2016 para 2019, foram mais de 700 transplantes vindos do exterior, com doadores do exterior realizado no Brasil, né? Então, assim, mais a chance, tanto que, vindo para a nossa realidade, esses bancos, o primeiro aqui no caso, falando, por exemplo, o brasileiro, o meu médico, primeiro, você busca por doadores aparentados, que é da família, a maior chance de você encontrar. Não encontrou, o médico indicou, não, vamos ter que ir para o banco, o médico coloca, te cadastra. Nesse banco aí é o REREME, que seria o de receptor. Ok. Aí os meus dados vão, aí já joga, é meio que simultaneamente, joga no Banco Nacional e esse não achou, já joga para o Mundial, né? Para tentar achar. Isso funciona lindamente, realmente funciona. Mas aí nós vemos uns grandes problemas. Muitas vezes as pessoas não vão se tornar doador voluntário por desinformação, acha que já vai coletar daqui, vai doer, vai tudo, não, para se cadastrar isso. Outro ponto importante, manter o seu cadastro atualizado, porque muitas vezes a pessoa está cadastrada... Isso ela está falando do doador. Do doador. Ele não mantém o cadastro, porque isso mudou esse ano. Até início do ano, você poderia se voluntariar e se cadastrar a primeira vez se você tivesse entre 18 e 55 anos de idade. For-se perceber os estudos, a evidência científica, aí a ciência com credibilidade importante, que mundialmente a maior parte das doações, dos transplantes feitos com sucesso, a maior parte dos doadores tinham em torno de até 32 anos. Como você é um kit, é tudo custo para você se tornar um doador, então a partir agora do segundo semestre desse ano foi alterada a legislação, você só pode se cadastrar a primeira vez para ser doador voluntário até 35 anos. Interessante. Entre é uma 18 modificação recente, é né? uma modificação recente. Então, assim, eu faço um apelo a todas as pessoas que têm boa saúde, entre 18 e 35 anos, não tem histórico de câncer, isso você pode achar tudo mais detalhado no site do inca.com.br, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, que tem todas as orientações para você se tornar. Aí do momento que você consegue... qualquer pessoa com boa saúde, com essa idade, pode doar a medula óssea. Pode ser doador voluntário de medula óssea. Aí então você vai se tornar, se cadastrar. Aí só uma outra coisa que eu vi as pessoas muito próximas a mim me fazendo essa pergunta, assim, que eu percebi porque eu tomei lá durante o meu tratamento, Humberto, quase 200 bolsas de sangue. 200 bolsas? Foram 196 bolsas. E aí, então, até aproveito a oportunidade, Manaus se comoveu, as pessoas me conheciam, doaram, pediram para quem morava em São Paulo, amigos, para doar. Por quê? Porque nós, que somos considerados região endêmica de febre amarela, a gente só pode doar sangue em outro estado se nós não tivermos estado aqui nos últimos 6 meses, ou seja, os meus amigos queriam muitas vezes ir para São Paulo para doar sangue para mim e não podiam.
Então, por isso que pediam das pessoas que já estavam em São Paulo para ir doar sangue para mim. Então, isso para doar sangue. Mas para se tornar doador voluntário de medula, não tem problema. Então, aí eu digo agora, esse momento que de repente muita gente está viajando, saindo de Manaus, por quê? O Hemoan, no momento, ele não está cadastrando novos doadores de medula óssea. Se você for hoje no Hemoan, você não consegue se cadastrar. Não é possível. Não é possível. Os kits são limitados, então o Hemoan, ele está dando preferência para os parentes de pacientes. Para esses não falta kit. Com leucemia ou com qualquer outra doença que tenha indicação de transplante, esses kits estão sendo reservados para os parentes das pessoas que têm indicação de transplante. E os outros kits, o Hemoan tá tentando cadastrar a população indígena. Por quê? Digamos assim, realmente, quem tem as nossas características indígenas, quer dizer, no país, que de repente pode se assemelhar mais a gente, os nossos índios. E né, a maior parte dos cadastrados hoje, desses 5 milhões de doadores já cadastrados no Banco Nacional, a maioria são do Sul-Sudeste. Então, para a gente do Norte já não tem muitos representantes nossos, entende? Entendo. Então, assim, por isso que para cá hoje, se você for no Hemoan, você não consegue. Mas aí eu faço novamente um apelo que se você for agora passar férias em Fortaleza, no Nordeste, em Recife, Natal, no Sul, Sudeste, se puder fazer essa ação pro próximo. Dá uma desviada no teu caminho e vai lá no Hemoan local. Vai lá no Hemocentro local. Sim. Por exemplo, em Fortaleza, eu já fui 2 vezes depois da doença que eu tive e no shopping de Fortaleza tinha o stand, uma loja do Hemocentro de Fortaleza, que eu acho assim uma iniciativa maravilhosa. Você pode, dentro do shopping, doar sangue e fazer o cadastro de doador de medula óssea. Doutora, quantas pessoas, a senhora tem esse número, estão na fila para... 850. Para fazer o transplante de medula óssea? No dependendo Brasil, de doador para fazer? É uma fila, doutora? É uma fila. Aí essa fila não existe, aquela não é por ordem de chegada. Não, por quê? Porque, assim, rim, fígado, não sei o quê. Você entra, quem está na ordem, assim, chegou um rim para criança, e vai. Já o doador não, por quê? Aí vamos lá. O meu médico me cadastrou com todas as minhas características. Faz essa avaliação, encontrou um doador possivelmente compatível, então é pela compatibilidade, não é por a ordem de chegada na fila. Pode ser que eu cheguei hoje, tanto que eu esperei 4 meses. Quer dizer, a compatibilidade é tudo. A compatibilidade é tudo. A compatibilidade é tudo. Já se faz acima de 50% de compatibilidade, já é o que no mínimo se quer, 50%. Quanto mais próximo de 100% é o ideal, né? Então, assim, não é pela ordem de chegada na fila. Chegou, encontrou. Entendo. Pode ser que tenha outra pessoa... Se tiver quer dizer, for indicado uma compatibilidade, imediatamente é feito. Porque aí, assim, pode ser que outra pessoa já tivesse 1 ano na fila. Sim. A senhora ficou 4 anos, Eu fiquei doutora? 4 meses. 4 meses? 4 meses. Aí em 4 meses eu encontrei o doador, mas é pela questão... Mas tem gente que fica mais tempo, doutora. Fica mais tempo. Doutora, eu quero lhe pedir um favor, rapidinho, para a senhora também me dar a sua atenção, e você que está com a gente, dar atenção, pelo seguinte, eu iniciei essa entrevista dizendo que só um ser humano pode ajudar o outro, né? Eu quero apresentar para vocês o Augusto Eduardo Henrique. O Eduardo Henrique, que foi a pessoa que salvou a vida. Salvou sua vida, não foi? Salvou minha vida. Salvou. Eu digo, depois de Deus é ele. Ele e meus médicos, né? Que tiveram toda essa indicação. Sem o concurso dele, dificilmente só estaria aqui comigo. Sem ele não estaria. Vamos ouvir o que o Eduardo Henrique tem a dizer. A doutora trouxe uma gravação dele que realmente eu não poderia fechar essa entrevista sem a manifestação do Eduardo, que ajudou a doutora a continuar a sua vida através de um ato extremo de generosidade humana. Boa tarde.
a você, Humberto, Samira e a todos que nos acompanham. Bom, meu nome é Eduardo, sou da cidade de Araguari, Minas Gerais, sou doador de medula óssea da Samira, que fico muito feliz em saber que está curada. Neste momento, chamo um pouco da atenção de vocês para que façamos uma reflexão, pois existem centenas de pessoas no leito dos hospitais precisando de um remédio, e este remédio está aí dentro de você. Aquilo que Deus nos deu de graça, sem nos cobrar nada, a sua medula óssea, a minha, que pode trazer a vida novamente a uma pessoa, primeiramente através de Deus. Fico muito feliz em poder participar deste programa e agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado. Bem, agora não existe mais nenhuma dúvida de que só um ser humano pode ajudar um outro ser humano. E neste caso da doutora Samira, ajudá-la a continuar vivendo, a continuar a sua vida. Doutora, o que a senhora gostaria, nesse final de entrevista, de dizer às pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Eu vou lhe confessar que eu estou um pouco emocionado. Que prazer, eu imagino. Eu estou um pouco emocionado de ver aqui uma pessoa que se entregou, não me conhecia, assim, para tentar finalizar, como eu falei para o Humberto, falar do que eu sei, ainda mais, eu ficaria aqui um tempão falando, mas eu agradeço o espaço. Eu queria, fazer esse apelo a se lembrar. Agora no final do ano é época de muitos acidentes, tudo isso. Então, assim, vamos doar sangue. Tanto essa aqui eu coloquei, doe sangue, doe medula, doe vida. Né? Então, assim, não tenho possibilidade, Samira. Então vá ao Hemon, doe sangue. Incentive amigos, pessoas que já moram em outras cidades, tanto a doar sangue quanto se tornar doador voluntário. Se com a pandemia, eu estava lendo esses dias, diminuiu 30% o cadastro, né, de doador voluntário por causa da pandemia, porque as pessoas não podendo sair de casa. Aqui no Emoan diminuiu 30% no Brasil. No Brasil diminuiu 30% o cadastro e aumentaram as mortes por pessoa nas filas em torno de 44%. Por quê? Diminuiu o cadastro, diminuiu a possibilidade de encontrar alguém, as pessoas na fila morreram mais. Mais um dado que eu fiquei feliz, que está mudando, pode ser ali um pouco do espírito da pandemia que mudou o coração das pessoas, que um dos grandes problemas de você não encontrar um doador, é as pessoas não se cadastrarem, o outro, as pessoas não manterem o cadastro atualizado. E o outro é de quando ligar, a pessoa não aceitar ir doar. Ela se recusar. Entendi. Porque você vai passar por um processo. Não é tão doloroso. A doação de medula pode acontecer por aqui ou por aqui mesmo. É um outro processo, mas assim, tudo o paciente vai ser informado. E o Eduardo, ele mora no interior de Minas Gerais, Araguari, Minas Gerais. Então, assim, ele foi pago tudo pelo SUS. A passagem, a hospedagem, tudo para ele. Maravilha. A gente ficou no mesmo andar no AC Camargo, mas a gente não podia se conhecer, que a gente só pode quebrar o sigilo depois de 1 ano e 6 meses. A senhora passou 1 ano e 6 meses sem conhecê-lo pessoalmente. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo tem mais ou menos 1 mês. Uma família linda, com uma história linda, jovem, ele se cadastrou com 32 anos. Jovem. Quer dizer, ele doou com 32 anos. Por uma doença que o filho dele mais novo teve, com 6 meses de idade, teve meningite. E aí, quando ele foi doar sangue para o filho, um anjo, funcionário, disse: o senhor não quer se tornar doador voluntário de medula óssea? Ao se cadastrar, o Eduardo, ele começou a desenhar o processo de salvamento da sua vida. É o que ele fala, ele diz assim, Samira, ele falou para mim, Samira, hoje tudo faz sentido. Ele é uma pessoa de muita fé, ele disse assim, a gente não entendia por que a gente estava passando por tudo aquilo com o nosso filho, tão criança, tão bebê, 2 meningites ele teve. Ele disse, hoje eu entendo, se salvou, a criança tá viva, o Samuel, mas ele diz assim, hoje eu entendo, Deus estava me preparando para um dia estar aqui e lhe doar, porque se ele não tivesse passado por esse processo com o filho, provavelmente, muito possível, ele não teria se tornado doador voluntário. Então, não neguem esse chamado. Doe sangue. Doe sangue, doe medula. Salve uma vida. Doe vida. Doe vida. Doutora, como está a sua saúde?
Hoje estou, graças a Deus, estou bem. Graças a Deus já completaram aí 2 anos. Existia uma mínima chance de voltar, se tivesse que voltar essa doença no primeiro ano. Estou muito bem, né? Os meus médicos, eu continuo fazendo acompanhamento em São Paulo. Estou muito bem de saúde para o tempo pós-transplante. Ainda não estou 100% como uma pessoa que não tivesse tido nada. Claro. Mas para quem teve uma leucemia mieloide aguda, no momento pós-transplante, eu estou muito bem. E no momento eu estou curada. Continuarei. Nós estamos nos aproximando de uma época que o menino Jesus chegou aí e nós vamos celebrar o Natal, que é justamente a festa da esperança, né? do nascimento e renascimento para tanta gente como foi o seu caso. Feliz Natal, doutora. E muito obrigado por ter vindo aqui orientar tanta gente, mostrar a estrela dos Reis Magos, da vida, para tanta gente que eu tenho certeza, muita gente que está nos vendo agora, amanheceu hoje não sabia que ia receber essas orientações. Eu digo assim, né, Humberto, e ver que é possível. É possível. Essa semana nós estamos na semana de mobilização nacional para doação de medula óssea. E eu vejo assim, muitas pessoas. Essa semana, de 14 a 21/12. E eu vejo muitas pessoas assim, pessoas mais humildes, ou então a gente não sabe como ajudar. Tem gente que diz, eu não estou com dinheiro, eu entendo, né? Pandemia, tudo isso. Se você tem saúde, doe pelo menos o sangue. Pronto. Não é? Pronto. Então, tem o que fazer pelo próximo. Doe, por você e pelo próximo, claro, né? Doe sangue e medula e vida. Olha só. Declare seu amor. Hashtag declare seu amor hoje. Puxa vida. Feliz Natal para a senhora e toda a sua família, todos os seus amigos. Muito obrigado, doutora. Gente, nada mais a dizer. Obrigado pela companhia. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.